Deus querido, Deus poderoso, queremos te louvar, te agradecer, porque sempre o Senhor tem um maná, um alimento novo para nos abençoar. Ó Deus, o teu alimento sempre nos renova, sempre, ó Pai, nos faz acreditar, sempre aumenta a nossa fé. Ó Deus, que nós estamos no caminho certo, na direção certa, e nós queremos te agradecer por isso, ó Pai. E hoje o teu filho vem aqui a essa tribuna, para ser o teu arauto, Senhor amado, Deus, para proclamar a palavra genuína que o Senhor tem para nos alimentar esta noite. Usa, ó Pai, dentro da tua instrumentalidade. Nós já te louvamos e te agradecemos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Por favor, abram as Bíblias. Nós vamos ler 2 textos na palavra de Deus. O primeiro está em Gênesis capítulo 2, versículo 8. Gênesis capítulo 2, versículo 8. E depois nós vamos para João capítulo 15, versículos 1 a 8. Primeiro Gênesis capítulo 2 e o versículo 8. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Agora vai lá para João. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, versículos 1 a 8. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda. Guarde essa palavra, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Amém. Pode sentar. Eu quero falar essa noite sobre algumas lições da poda. Por isso que eu pedi para você guardar essa palavra, poda. Nós vamos fazer uma espécie de agroteologia. É tão importante trabalhar esse texto, principalmente fazendo a junção dos 2 textos lidos aqui essa noite. Uma das primeiras atividades de Deus na Bíblia tem a ver com a profissão nossa, jardineiro. É a primeira profissão de Deus na Bíblia. Por isso que eu li Gênesis 2:8 e eu gosto muito da forma como o texto foi traduzido. Deus plantou um jardim no Éden. Geralmente a gente fala jardim do Éden, mas a Bíblia diz que Éden, localidade, que lá Deus plantou um jardim. E eu gosto disso. Deus não criou um jardim, não estalou os dedos e surgiu um jardim, e nem falou haja e o jardim aconteceu. Deus plantou um jardim. Por isso que ele fez o homem do pó. Já estava com a mão na massa, né? Estava plantando, trabalhando com terra. O único Deus da história que se abaixa para mexer no chão. E do chão faz possibilidades surgirem, dentre elas nós, humanos. Deus resolve se abaixar, resolve plantar, resolve criar. Planta um jardim. E coloca depois em toda a Bíblia metáforas do jardim. É como se Deus em todos os tempos fizesse questão de lembrar para nós que existe um pouco de agricultura na nossa formação. É muito interessante quando você olha por esse ângulo. Jesus, quando vem, vai fazer uma imagem, ele usa diversas imagens, mas uma delas é essa, que também tem essa linhagem. A linguagem de Jesus nos evangelhos, ela é cheia de metáforas e imagens. São parábolas que na verdade são um convite à imaginação. Se tem uma coisa que eu gosto de Jesus é isso. Jesus tem esse quê de uma teologia criança. Ele convida a gente a imaginar, a criar, faz a mente da gente viajar. Ele conta uma história, insere a gente na história.
Estar com Jesus é deixar que a sua mensagem, a sua imaginação divague, cresça. Por incrível que pareça, depois que a gente fica adulto e também fica um pouco adulterado, a gente vai perdendo essa questão da imaginação, vai perdendo a graça, tudo é chato. A vida do adulto é uma tribulação, não é? Até quando a gente está feliz, a cara é estranha. Já a criança é o contrário, toda livre, toda leve, tem toda uma imaginação, uma coisa impressionante. Porque trabalha com a imaginação. Cristo trabalhava muito com isso. Daí o convite às imagens, às parábolas e às metáforas que ele usava. Para os irmãos terem uma noção, um fato intrigante no jeito de ser de Jesus é que nem sempre ele conclui suas histórias. A maioria das histórias de Jesus termina com reticências. É incrível isso. Ele deixa que eu e você façamos parte disso, tenhamos a honra de terminá-las. Nós estamos envolvidos no processo. Do ponto de vista de Jesus, somos coautores de suas histórias. É como se Jesus estivesse fazendo um convite para nós e deixando todas essas histórias como se fossem entradas. Entrem e participem, terminem, façam. Sejam vocês o bom samaritano, sejam o próximo do outro. Sejam vocês os galhos, os ramos inseridos nas videiras. Ou na videira, que sou eu, no caso Cristo. Ou seja, são convites à imaginação. E o bom das histórias é que elas não são como a matemática, exatas, imutáveis. Elas são dinâmicas, elas possuem influência, elas possuem a abençoada fluência do recomeço. É por isso que eu gosto de história. Matemática, uma vez que me ensinaram que 1 mais 1 é 2, costuma dar 2 até hoje. É ou não é? Até agora eu nunca vi que 1 mais 1 dá 2,5, 3. É exato. Já com história é diferente. História tem influência. História tem história, por incrível que pareça. É um jeito diferente de contar. Você quer ver uma coisa? Se você pedir para 10 pessoas contarem a mesma história, alguém vai inventar alguma coisa para pôr no meio. Lembra do telefone sem fio? Uma frase que começa de um jeito e termina completamente equivocada, porque passa pelo humano. E quando passa pelo humano, sofre sinais dessa imaginação. Interessante que a maioria das histórias que Jesus vai contar também trabalha mais ou menos nesse ponto de vista. É Jesus olhando para as pessoas que estão no ambiente e envolvendo elas. O contexto das histórias de Jesus é convite a mergulharem. Tanto que até hoje ainda serve para nós. Nós ainda estamos envolvidos, inseridos nessas histórias. Fazemos parte dessa metáfora. Somos imagens de ressonância. Ainda participamos disso. Até hoje nós usamos metáforas. Nosso maior culto, a nossa maior celebração, que é a ceia, é toda metáfora. Ela é feita de pão e de vinho, ela é feita de uma mistura de comunhão, é o maior de todos os banquetes, na menor de todas as configurações, é só um pedacinho de pão e um copinho de cálice, porque o objetivo dela não é encher a barriga, mas preencher o vazio da vida. Tudo feito de pequenas metáforas. A gente convida aqui, nunca viu a pessoa na vida e chama de irmão, é ou não é? Usa a metáfora da intimidade da casa. Tudo na igreja tem a ver com metáfora. Somos ovelhas de um pastor e por aí vai. É tanta metáfora que até para quem desvia a gente chama de gadareno, é ou não é? Metáfora que não acaba mais. A igreja, o evangeliquez, a linguagem da igreja é feita disso. Ela é dinâmica, ela se permuta, ela tem esse quê elástico. Daí que nós somos às vezes evangelásticos, a gente estica para fazer caber. Nós trabalhamos muito com a imaginação. O que eu quero convidar você hoje é para libertar sua mente e permitir-se enxergar-se como um desses galhos ligados à videira que é Cristo. E aí a pergunta é: existe fruto em você? Qual é a qualidade do fruto que existe em você? Eu quero chamar os irmãos a mergulhar aqui hoje profundamente. E como eu já vim aqui pela 14ª vez, eu acho hoje, né? Vocês já me conhecem, então já estão sabendo como é que a gente vai pensar aqui para frente. Eu quero que você mergulhe, que deixe a mente livre, para perceber que o Espírito Santo vai falar com você, trabalhando como você fazendo parte dessa história. Você como alguém em que Deus vê possibilidades e pode extrair daí alguma coisa. Uma das metáforas que Jesus usou nesse texto aqui, que lemos, a videira verdadeira, e no sentido de verdadeiro aqui, melhor tradução seria genuína. Eu sou a videira genuína, a única, e que fora dele todas as outras são videiras apenas de comparação, e se existirem podem ser de imitação, daí o perigo. Quando Jesus define eu sou, esse eu sou no original grego, ego eimi, é uma frase que era usada só para Deus. Eu sou, o Deus que se revela a Moisés na sarça, em Êxodo capítulo 3. Jesus está colocando uma definição, está dizendo: eu sou a única videira, a genuína, fora de mim não tem vida, fora de mim não tem seiva, fora de mim não tem fruto, fora de mim tem imitação de fruto, fora de mim tem folha, mas não tem fruto.
é uma figueira estéril, é uma religião de máscara, de estilo, mas sem alma. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Jesus define, e eu vou dizer para você aqui hoje, se você quer ser cristão, defina de onde vem a sua vida, para onde vai a sua vida, o que é que faz você existir. Crente sem definição é um perigo, porque ele vira massa de modelagem do inferno. Qual é a sua definição aqui hoje? Tem gente que gosta da sombra da videira, ama os frutos da videira, mas não está ligado ao caule da videira, então não tem vida. Tomara que aqui hoje o Espírito Santo faça você perceber-se ligado a Cristo, numa relação íntima, profunda, orgânica, relação que gera vida e que leva para a vida. Amém, irmãos? Agora escuta uma coisa, Jesus disse que Ele é a videira verdadeira, nós somos os galhos. E Ele vai dizer uma coisa que é decisiva. Para que os galhos cresçam e frutifiquem, é preciso um trabalho de especialista, um agricultor experiente que venha e realize um processo chamado poda. Jesus deixa uma coisa aqui que eu acho interessante. Ele olha e diz assim, ó, eu sou a videira, vocês estão ligados em mim, e dentro dessa ligação orgânica ainda existe uma terceira coisa, que é um olhar de especialista, que olha para vocês e realiza um processo. Jesus vai dizer que o Pai é esse agricultor, uma espécie de agroteológico. E sabe o que é mais incrível? Jesus está dizendo claramente que só podemos frutificar se estivermos em unidade, em comunhão com a videira. Sem comunhão com Cristo, ninguém dá frutos. E uma das maiores tragédias da igreja do século 21 é uma igreja da esterilidade ministerial, de gente que não gera frutos, que está no culto, mas não gera frutos, que nunca consegue trazer alguém para aceitar a Cristo, não trabalha na vida de ninguém, não gera frutos. É como se fosse um campo morto, que cai lá morre. A igreja é o contrário, gera frutos o tempo todo. Se tiver no cárcere gera frutos, se tiver na crise gera frutos, até no deserto gera frutos, porque está ligado a Cristo. E quem está ligado a Cristo tem vida, e quem tem vida gera. Uma pergunta me incomoda, irmãos. Sabendo como acontece na dinâmica da natureza, eu estava estudando esse texto, estudando a questão das videiras, e uma coisa me chamou a atenção. Presta atenção nisso. Na botânica, o que faz uma árvore frutificar é o excesso de seiva. Ela tem tanta seiva, tanta proteína, que no devido momento a coisa estoura no galho, surgem os frutos. Aí eu olha para mim, presta atenção nisso. Se Cristo disse, eu sou a videira, lógico, por um raciocínio rápido, se Cristo é a videira, ninguém tem mais seiva do que Ele, é ou não é? Como é que pode então um galho estar nele e não frutificar? Porque Jesus diz, todo ramo que estando em mim não frutifica, é cortado. Se ele tem seiva demais, que sobra para todo mundo a eternidade inteira, como pode um galho estar nele e não dar fruto? Isso aqui, irmãos, é assustador. É possível estar em Cristo e não frutificar, porque a relação tem que ser mútua. Não basta que eu esteja em Cristo, Ele também precisa estar em mim. Sabe por quê? Na junção entre o galho e a videira, o caule, existe uma instalação chamada parasita. Quando o parasita se instala ali, ele cria como uma espécie de caixa 2 da seiva. Ele cria um fluxo de roubo de seiva. A seiva vem pelo caule, mas não consegue chegar no galho, porque o parasita suga, se instala ali e tira. O que tem de gente na igreja morrendo por causa do parasita, que se instalou entre ele e Cristo, e não permite que a seiva de Cristo atinja ele. E um dos maiores parasitas das igrejas chama-se fofoca, fruto da inveja, que vocês vão aprender depois. Um dos maiores parasitas que se instalam nas igrejas, sabe qual é? Quebra da unidade, da comunhão, individualismo patológico, onde tudo é para mim, o resto você tenta pegar. A igreja, quando cresce por essas vias, fica frágil, a ponto de perder a seiva, porque o parasita se instala. Aí entra a poda. E é isso que o Espírito Santo vai fazer conosco hoje. Porque quando o Espírito começa a podar, limpa, tira todo o parasita, e o fluxo pode de novo ser livre, e a glória de Deus faz a gente frutificar, enche a igreja de vida, porque o Espírito de Deus enxerga em nós capacidade de crescimento. Minha maior alegria é a verdade que está escondida nas entrelinhas do texto. Deus é aquele
que enxerga possibilidades no galho. Isso para mim é tremendo. Imagina que eu e você somos um simples galho ligado à videira extraordinária que é Cristo. E a gente vai lá e dá um ou outro fruto. E mesmo assim Deus, o supremo agricultor, dá uma olhada para nós e fala: deu fruto, mas pode dar mais. Eu acredito nele, vou lá e podo. E quando eu limpo, ele dá mais fruto, e fruto de qualidade. Deus enxerga possibilidades em você. Deus enxerga possibilidades na sua família. Deus enxerga possibilidades no seu projeto. Deus enxerga possibilidades no seu sonho. Deus enxerga possibilidades no seu coração. Deus enxerga possibilidades até nos seus fracassos. Eu louvo a Deus por isso todos os dias. Se eu estou aqui hoje, é porque Deus viu possibilidades no simples galho que eu sou. Toda a glória tem que ser dada a Jesus, porque Ele é capaz de enxergar possibilidades em você. Olha que coisa tremenda que é isso. Ele não sai arrebentando o galho, jogando tudo fora. Ele acredita que o galho que deu pode dar mais. E esse mais aqui não significa necessariamente quantidade, mas qualidade é conteúdo do que se produz. Algumas das videiras do Oriente Médio costumam, quando são podadas, até diminuir no quanto de fruto. Só que o fruto vem com muito mais qualidade. É um fruto que vem educado, um fruto que vem com muito mais sabor, com muito mais cheiro, com resistência até ao toque. São os frutos de exportação. São os frutos missionários que a igreja exporta. Os melhores a igreja manda. A igreja não manda para fora quem é ruim, manda os melhores. A gente está exportando grandes frutos para que o mundo saiba que daqui tem vida e daqui só sai o que é bom. E quando chega lá, o Espírito age e leva a vida para todos os lugares. Queria que por um momento você agradecesse a Deus pela sua vida. Agradeça a Deus pela sua família, pela sua casa, pela sua história. Agradeça a Deus pelos seus pais, pelo seu esposo, pela sua esposa. Agradeça a Deus pelo simples galho que você é. Porque toda frutificação vem quando o Espírito Santo faz a suprema poda na gente. Limpa a gente do parasita. Arranca de nós aquilo que não presta. E deixa a gente pleno, puro, leve, limpo. Para ser usado pelo Espírito Santo. Frutifique, você pode. Eu quero observar algumas lições com os irmãos aqui hoje, à luz desse texto e de toda essa metáfora que a gente está usando aqui. Primeiro é a extraordinária lição da dependência. Irmão, se tem uma coisa que é incrível na Bíblia, é o quanto a Bíblia foca na dependência. Por incrível que pareça, nós estamos numa sociedade onde somos treinados o mais rápido possível para a independência. A gente, como pai, por exemplo, festeja os primeiros movimentos de independência do filho. Não é? Por exemplo, quando o filho é bebezinho, a gente fica imaginando, e quando ele começar a andar? Até anseia por isso. Aí quando ele começa a andar, que a gente quer pegar ele no colo, já não quer mais vir. A gente fica independente e vai colecionando pequenas perdas. Incrível como a independência gira em torno de nós o tempo todo. Aí quando você entra na Bíblia, no cristianismo, ele te joga numa contramão violenta. Aqui você precisa depender o tempo todo. Cristianismo é dependência o tempo todo. Você depende de Deus, depende do irmão, depende da igreja, depende da vida, depende de tudo. Tanto que a lei da semeadura, olha para mim, a lei da semeadura não significa colheita, como muita gente erra. Não significa que no que você plantar automaticamente vai colher. Não significa. Porque quando você planta não depende mais de você. Depende do solo, depende da chuva, depende do clima. A lei da semeadura diz respeito à natureza da semente. Se você plantar abacaxi é isso que vai colher. Se colher. É muito sério isso. A gente às vezes inverte o processo. Sabe o que eu quero que você entenda aqui hoje? Você aqui essa noite depende exclusivamente de Deus para respirar. Você depende exclusivamente desse irmão aí, ó, para caminhar na fé. Porque céu é comunhão, é intimidade, é unidade, fluxo da seiva de Deus correndo por nós o tempo todo. Crescimento espiritual, escuta o que eu coloquei aqui. Crescimento espiritual não é resultado direto de uma série de eventos, experiências, informações ou realizações que acumulamos, mas é o abençoado resultado de um processo divino, de santa jardinagem, a poda. Você cresce espiritualmente não é porque faz um monte de coisa, cresce espiritualmente porque Deus te poda. Ou seja, o que eu quero, qual que é meu sonho meio doido, minha utopia aqui essa noite? É que você saia daqui agradecendo a Deus pelos problemas que tem. Será que é pedir muito?
Já pensou sair daqui agradecendo a Deus pelos problemas, pelas crises, os tropeços, os fracassos, os irmãos que dão problema para você, fofoqueiro, invejoso e toda a galerinha do mal? Agradeça a Deus porque a poda faz o Espírito Santo melhorar a tua vida e o fluxo da graça trabalhar em você. Aí você dá frutos. É esquisito, mas às vezes a gente acha que é o contrário, né? A gente acha que quando todo mundo estiver aplaudindo, você estiver bombando no ápice, arrebentando, você está no fruto. Às vezes não. Principalmente com Deus. Com Jesus o negócio é mais diferente, é mais complicado. Por exemplo, enquanto Lázaro está vivo, está tudo bem, não tem problema nenhum e tal. Basta ele morrer e Jesus ressuscitar ele ganha um problemão. A Bíblia diz que porque Jesus ressuscitou ele, os fariseus procuraram matá-lo. Ele entrou na lista negra dos fariseus. Andar com Jesus é arranjar problema, irmão. É andar na região apertada da crise. Só que é exatamente aí. A cada ai que você dá, é como se Deus estivesse dando uma limpada no galho. Cada ai que dá, cada aperto que dá, Deus limpa o galho, a coisa flui, o Espírito age, você dá fruto. O mundo vê a glória de Deus, sabe que você é discípulo. Agora, se o nosso mestre é cheio de marcas, a última coisa que a gente vai ter é troféus, medalhas, irmão. Se seguimos a Cristo, temos marcas. E isso é um bom sinal, é sinal que ele não desistiu da árvore, ainda permanece acreditando em nós, ainda sabe que é preciso, sabe que dá para fazer diferença. Poda é um processo importantíssimo no cultivo das videiras e de qualquer outra cultura. Sem a poda, os parasitas se instalam, roubam a seiva, destruindo a vida e o próprio processo de frutificação. E sabe o que é mais estranho? Alguns parasitas são tão sofisticados, eu estava li muito sobre isso. Alguns parasitas são tão sofisticados que só um especialista, de olhar treinado, consegue distinguir ele no meio dos galhos. Ou seja, ele se camufla. É um parasita bonito, você olha e fala, que florzinha legal, não é? É parasita. São problemas lindos e maravilhosos que a gente inventa, não tem? Ele não tem os problemas maravilhosos, isso não é pecado não, isso é só um desajuste emocional, psíquico, vindo pela quarta geração. A gente dá assim umas frases lindas com os problemas terríveis, é ou não é? É como contaram a história que um mestre chinês, aos 80 anos, ele precisava escolher o seu sucessor, no dia do aniversário, era a lei da tribo. Então no dia que ele completa 80 anos, ele coloca 12 dos discípulos mais proeminentes e diz, hoje eu vou escolher dentre vós aquele que há de me suceder. E ele disse, em frente a vocês tem uma mesa vazia, e toda mesa vazia assusta, é ou não é? Lei de Murphy, sempre que tiver uma superfície vazia, alguém vai arrumar uma coisa para botar em cima, porque vazio incomoda. Ele disse, eu vou ali atrás da cortina, vou trazer um problema, vou colocar o problema sobre a mesa, aquele dentre vós, que eliminar o problema será o novo chefe. Então ele sai, no que retorna vem com um vaso de porcelana chinesa, dinastia Ming, extraordinário, obra de arte apreciada no mundo, coloca sobre a mesa, põe umas flores dentro do vaso, aí afasta e com toda aquela pompa chinesa diz, eis aí o problema. E fica um olhando para a cara do outro, pensando, meu Deus, o velho já está doido. Onde que isso aí é problema? E fica um olhando para o outro sem entender o que está acontecendo, até que um dos jovens puxa a espada, vai para cima do vaso, estraçalha o vaso, as flores, até a mesa ele destrói. E quando ele termina, o mestre em lágrimas olha para eles e diz, eis aí o novo líder, porque ele compreendeu que o problema, ainda que lindo, é problema, deve ser eliminado. Quais são os problemas lindos que você tem? Parasitas sofisticados, extraordinários, bem trabalhados, que ganham jeito de arte, lixo que virou luxo. Deixa o Espírito Santo arrebentar com isso, jogar fora e deixar você marcado pela glória do Jesus que te conhece e que sabe quem é você, sabe das possibilidades que pode arrancar daí. Nossa tendência, olha que interessante, a nossa tendência é acreditar que o crescimento espiritual ele é determinado por aquilo que nós fazemos para Deus. Só que essa metáfora de Jesus mostra que antes de nós fazermos qualquer coisa, Deus entra com a poda. O que Deus faz em nós vem antes do que nós fazemos para Deus. Ou seja, você não está aqui amado por Deus só porque faz alguma coisa na igreja. Está aqui porque Deus te ama como filho, limpou você e por isso você faz alguma coisa na igreja. Você está aqui frutificando para a glória de Deus. Antes de fazer alguma coisa, Deus já vem fazendo muito em você. Existe um Deus que limpa a gente. E Jesus gostou disso, resolveu até lavar os pés dos discípulos. Lembra disso? Eu vou lavar os pés de você. Pedro falou, o meu não, o meu o senhor não lava de jeito nenhum. Pedro era assim um crente pentecostal. Falou, o meu o senhor não lava não. Jesus falou, então você não tem parte comigo, porque no meu reino eu preciso limpar você.
aqui no meu reino eu limpo. Pensa num grau de humildade tão grande que Deus resolve dar banho nos servos. Irmãos, igreja é lugar de purificação. Não dá para ficar sujo aqui dentro. O Espírito Santo vai te limpar, vai lavar você. Se entrar aqui vai doer, o Espírito vai pegar você, porque aqui não é ambiente de sujeira, é ambiente de vida, de purificação, de limpeza, de graça, é ambiente de cura. É aqui que Deus age. Tem uma frase na igreja que eu não consigo entender: sinta-se bem. Aqui não é para você se sentir bem. Você pode se sentir bem no final, depois que sai. Aqui é ambiente para você se sentir incomodado, tocado, restaurado, podado por Deus, para você sair da vida com santas marcas de Jesus, dizendo para todo mundo: acontece um processo em mim, em que o Espírito Santo quebra o meu ego e me faz entender que eu sou servo de Jesus, escravo da cruz, e eu saio daqui livre para adorar a Deus em qualquer circunstância e em qualquer momento. Aí eu entendo que no trono ou no cárcere eu sou filho dele, ele é meu pai, é meu rei, manda em mim e está acima de tudo. Nessa lição há uma certeza que nós precisamos alimentar sempre. É o relacionamento íntimo e orgânico, que é regido pelo princípio vital da seiva, que propicia o crescimento dos frutos. Sem Jesus não tem fruto. E sabe o que é estranho? Fruto não significa necessariamente aquela coisa maravilhosa, extraordinária, que você vai fazer aquele suco. O crente tem umas visões meio esquisitas. Por exemplo, como é que a gente imagina quando Jesus diz assim: eu vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça? A gente imagina uma coisa que nunca existiu. Olha para mim, vê se eu estou errado. A gente imagina que o fruto que permanece é aquele fruto que fica eternamente no galho lá, lindo, bonito, é ou não é? Mas nenhum fruto permanece para sempre. Até porque debaixo do chão aqui a gente tem uma leizinha chamada gravidade, já ouviu falar? Sabe qual que é o fruto que permanece? É aquele que nasce lá em cima, perto da copa das árvores, longe das pedras e das mãos dos intrusos. Então ele fica no galho até a beira do apodrecimento, quando ele não consegue mais resistir à atração da gravidade e cai. E porque ele está mais alto, a queda é mortal. No que ele bate no chão, literalmente morre. Abre e as sementes espalham. Vêm os pássaros, comem as sementes, e o que era morte vira vida. Outras árvores virão com inúmeras ramificações. Qual que é o fruto que permaneça? Aquele que dá a sua vida a favor dos outros, morre para que por ele a glória de Deus atinja milhares de pessoas e seja uma ramificação de graça. Esse aí é o reino. Em outras palavras, irmãos, primeiro chamado do crente é aprender a morrer. Seja bem-vindos à morte. E morte é um negócio esquisito, porque ela leva demais, é sempre um exagero morte, ela leva demais e deixa menos. Sabe o que é incrível? Quando a gente chega na igreja e aprende o mistério da morte, a gente entende que daqui para frente nós não temos mais vontades. É Gálatas 2:20, eu não vivo mais eu, Cristo vive em mim. É incrível fazer esse movimento. Compreender de uma vez por todas que a partir de agora, a relação íntima, vital com Cristo, faz com que a vida dele circule em mim, porque a seiva que faz eu frutificar não é minha, é dele. Então toda a glória do fruto tem que ser devolvida a ele, toda a glória das ações vai para ele, tudo que eu faço vai para ele, porque eu dependo dele, eu vivo para ele, eu estou nele o tempo todo, vivendo ou morrendo, eu sou dele, porque se vivo eu estou com ele, se morre ele está comigo, então em todo o tempo eu fico firme em Jesus. Aprofunde as suas raízes aqui essa noite. Frutifique, fortaleça a sua relação com Deus. Sabe por quê, irmãos? Cristo está em você. E se Cristo está em você, você pode bradar como Paulo: eu não vivo mais, Cristo vive em mim. Uma das coisas que fazia com que os primeiros pensadores dos primeiros séculos ficassem com o pé atrás com a igreja cristã, assim que a igreja cristã começou a caminhar e crescer na história, era justamente isso. Eles não conseguiam imaginar como é que a gente fazia, porque eles, na mentalidade dos estudiosos romanos da época, eles acreditavam que era bizarro os primeiros cristãos dizerem que tomar o vinho e comer o corpo era participar da morte e da ressurreição de Cristo. Então eles acreditavam, está surgindo uma religião nova aí, que vai muito mais além do que qualquer altar que se levanta, porque no altar que você levanta ainda há uma distância entre você e o altar, mas essa religião que está vindo aí é diferente. Eles comem e bebem a carne e o sangue do próprio Deus, e daí para frente é o Deus deles que vive neles, e se vive neles, aí nós não sabemos mais quem é quem, se é eles ou se é o Deus. Acabou, foi feita uma fusão. Ninguém consegue parar uma religião que nasce assim, porque ela nasce fazendo relação íntima, orgânica, profunda, visceral com Deus.
Deus não é um convidado que passa na sua casa lá pelas 4 no domingo à tarde. Ele é o Senhor que vive na sua casa todo dia, porque a casa que Ele mora não é as paredes da rua, é o coração que você tem, o altar que você é, o templo que você é. Eu coloquei uma pergunta aqui, ó. O que nós precisamos podar? Para e raciocina por um minuto, o que você precisa podar? Para quem não conhece de jardinagem, a poda parece uma mutilação, uma agressão. A planta podada fica feia, exposta, nua. Algumas chegam a sangrar. Você já viu alguém fazendo poda? É esquisito, não é? Parece que a árvore, o cara, meu Deus, acabou com a árvore, é tão bonitinha, detonou a árvore. É ou não é? Um monte de coisa, de veneno, de tesouras e tal, um aparato, um tecido, parece uma cirurgia. Algumas ficam amarradas, literalmente, colocam os enxertos. A poda é um processo complicado. E é assim que acontece com a nossa vida. Deus mexe em áreas que nós tentamos proteger. Deus mexe em nós em coisas que machucam, que ferem, que abrem feridas na alma, que precisam às vezes de certos enxertos. Resultado disso, sempre é caminho de vitória, sempre. O olhar do inimigo de quem está de fora é terrível. Ele olha para nós e fala: Deus vai te matar, vai te destruir. Não vai, é poda, relaxa. Uma hora vai nascer de novo novas folhas, novos frutos, novo tempo, a nova estação do recomeço. Deixa o Espírito Santo fazer a poda em você aqui essa noite. Deixa Jesus apertar, mexer, doer, fazer você gritar, mas sair daqui glorificando a Deus porque tem vida. A vida flui de novo sobre as suas veias. Não é fácil, irmãos, participar do processo da poda. Você quer achar crente podado? Vai em reunião de oração. Dificilmente crente podado está em cruzada, mas vai em reunião de oração para você ver. Reunião de oração você só vê podado. Ai, Jesus, Senhor, e a cada podada, é ou não é? Reunião de oração é uma espécie de lugar que você entra assim com um monte de folha no chão, as árvores tortas, machucadas, e o supremo jardineiro passeando pelo jardim, fazendo a obra que ele mais gosta de fazer. Sabe por que tem testemunho na igreja? Porque tem poda na reunião de oração. É Deus mostrando frutos depois. Os frutos vêm depois, para todo mundo saber: existe sombra, existe fruto, existe conteúdo, porque há um Deus que ainda desce na sua santa jardinagem. Quando Deus vai olhar para a noiva, Ele fala: jardim fechado és tu e é meu. Irmãos, eu louvo a Deus porque hoje nós fazemos parte desse jardim de Deus. Não é à toa que às vezes o pessoal chama cemitério de jardim. Já notou isso? Lembra da morte? Tem que morrer. De vez em quando Deus vai levar você para esse tipo de jardim. É quase um cemitério, mas é um lugar onde você pensa na vida. E quando pensa na vida, clama o único que é capaz de ser autor da vida, o único que é capaz de preencher a sua vida, o único que é capaz de transformar em história a sua vida. Assim, inspirado por Deus, eu coloquei algumas coisas que acredito que são principais e que precisamos urgentemente de poda aqui essa noite. Primeiro, ambições. Precisamos demais que Deus pode de nós as ambições. Escuta isso aqui, ó. A busca desvairada pelo sucesso, pelos aplausos, pelas multidões, tem cegado muita gente. A obsessão com a vitória pode se tornar a nossa maior derrota. Sabe por quê? Porque às vezes a multidão nos impede de ver as pessoas. É um perigo isso. Gente ambiciosa é mortal. Quer ver uma coisa? Quem que está vendo uma pessoa morrendo de fome, literalmente quase morrendo de fome, implorando por um prato de comida, ele negaria. Principalmente se esse faminto fosse de sua família. Só que Jacó nega para o próprio irmão. O irmão morrendo de fome: dá um pouco dessa comida, senão eu morro. E ele aproveita a situação para simplesmente fazer uma permuta, uma chantagem. Porque ambições não respeitam gente. Ambicioso não respeita a família, não respeita nada, não respeita ninguém. Ele coloca um alvo e, como um psicopata, ele vai pisando em todo mundo até atingir. Sabe qual é o perigo da ambição? Você se transforma num mini Lúcifer. Todo ambicioso é um demôniozinho. É um perigo isso. Escuta bem o que eu vou te dizer aqui, ó. Ambição é um velho pecado que ganhou cara nova. Antes ele era considerado um mal, hoje é desejado, buscado, aclamado, encorajado e valorizado. Só que aqui na igreja é o contrário, irmão.
Quando você chega aqui com esse parasita sofisticado chamado ambição, o Espírito Santo mira você e vai até a sua direção e faz a poda. Essa noite é para Deus limpar isso. E quando Ele limpa isso, você ganha o fruto da humildade, a capacidade de glorificar a Deus pelo sucesso dos outros, de sair de cena e deixar Deus brilhar, de entender que ganhando ou perdendo, permanece nele, porque a sua fé não é pelo que move aqui, ó, é pelo que enche o coração e faz você ser melhor. Ser cristão nada mais é do que saber que o Criador e sustentador de todas as coisas liberta a gente da tentação de viver num mundo sem Criador. Isso que é tremendo. A gente aprende a viver pela graça, ancorado na fé e andando com Deus. Em outras palavras, a gente entende uma coisa: Senhor, eu quero grandes coisas para mim, mas eu não quero nenhuma delas sem o Senhor. Porque não adianta ter sucesso sem Deus. Porque quem tem sucesso com Deus tem tudo, mas sucesso sem Deus é o vazio mais monstruoso que existe. Peça hoje para o Espírito Santo podar as ambições que habitam a tua alma e a tua vida, porque é do humano, nasce com a gente, e se isso não vier cortado pelo Espírito, a gente apodrece. Aí você talvez pense: mas eu não sou ambicioso não. Todo ser humano nasce assim. Quer ver uma coisa? Uma das primeiras palavras que a criança aprende, e em qualquer idioma, é um pronome possessivo. É meu, é minha. Ela nem conjuga direito, é minha carrinho, mas é minha. É ou não é? Eu lembro quando meu filho estava menorzinho, a gente foi uma vez numa consulta dessa de pediatra, consulta de rotina, e aí, ali na sala, aquele monte de mãe com seus filhos e tal, esperando ser chamado, tinha um garotinho, minha esposa lembra disso, tinha um garotinho com um helicóptero de brinquedo. Embaixo do helicóptero tinha 2 rodinhas. As rodinhas eram ligadas por um sistemazinho a hélice, de modo que quando ele colocava ela no chão, a hélice girava. Então ele percebeu que só ele tinha aquele brinquedo naquele ambiente. E eu contei, porque eu notei e eu fiquei contando. Ele foi 18 vezes pela parede, vai e volta. Vai e volta. E as outras crianças olhando assim, babando. E ele com aquele sentimento que chega, faz os olhos brilharem: eu tenho o que ninguém aqui tem, eu sou o carinha. De onde vem isso? Essa coisa estranha, nasce com a gente. A droga mais poderosa que eu e você somos viciados é o eu. É um perigo. Isso nasce com a gente, essa coisa é monstruosa. Eu tenho. Alguns psicólogos dizem, por exemplo, que o celular está se transformando nessa ferramenta de afirmação do eu, de legitimidade do eu sobre os outros. Quer ver uma coisa? Eles dizem que quando você chega numa reunião como essa e não desliga o celular, ou pelo menos coloca na vibração, é porque inconscientemente você torce com todas as forças para ele tocar, porque tocando te distingue do todo. Ligaram para mim, não para vocês. É por isso que não atende na hora, dá aquela olhada, levanta, vai lá fora e lá na porta diz: não posso que eu estou na igreja, fala aqui, não é? Irmão, psicologia é um problema, né? É a legitimação do eu. E sabe o que é lindo na igreja? Uma das primeiras mudanças que Deus opera na igreja é gramatical, é tremendo. Deus começa a criar pela palavra e diz: haja, e a coisa existe. João é o evangelho que Jesus mais fala, por isso que ele já abre: no princípio era o verbo, palavra. A primeira transformação que Deus opera no crente é gramatical. Aqui sai o eu, entra o nós. É comunitário, não é mais para mim, é para nós. Não sou mais eu, somos nós, porque agora estamos num conjunto da fé. Temos um Pai que tem uma multiplicidade de ser. Olha que tremendo. Eu estou servindo a um Deus que por si só já é comunhão, é Pai, Filho e Espírito Santo, que batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que eu me chamo de irmão, chamo o irmão de irmão, tem uma comunhão que estende a todo mundo, atinge todo mundo. Aqui na igreja não existe espaço para o ambicioso, ele morre sozinho. É aí que o Espírito entra, limpa, para que no galho tenha chance de todo mundo ser livre, abençoado e trabalhar nessa comunidade feliz. Eu entendo que quando o Espírito Santo faz isso em mim e em você, a primeira coisa que sai da gente é essa mania que a gente tem de ficar adorando no espelho. A gente aprende a virar o retrovisor e atingir todo mundo, e aí glorifica a Deus por enxergar outros rostos que não são o meu. Estou livre de mim mesmo e posso adorar a Deus pela sua vida e reconhecer que você existe e que no meu caminho você não é um obstáculo, mas alguém que um dia Deus pode usar para me ajudar. É assim ou não é? Irmão, não tem nada pior do que uma igreja onde as pessoas só pensam em si. Isso se transforma numa religião possessa. E é um perigo.
Porque numa religião onde não há espaço para o outro, eu me torno o centro do universo. E quando eu me torno o centro do universo, até Deus sai fora. A Bíblia diz que Ele não divide sua glória com ninguém. Deixa hoje o Espírito Santo podar a ambição da sua vida. Permita que o Espírito Santo faça você ter sucessos tremendos, mas sabendo que depende de Jesus, que vive para a glória de Deus, que não ia conseguir nem estar de pé hoje se o Espírito não unisse a sua vida, se Ele não trabalhasse com você, se Ele não curasse a sua alma, você só está de pé mais um dia, porque o Espírito do Senhor tem te protegido, tem te cercado por trás e por diante, conhece o seu assentar e o seu levantar, e é o Deus da sua vida. Você está de pé, porque Deus te ama. Ele ainda poda, gente. Eu fico feliz demais de saber disso. Sabe por quê, irmãos? No mundo que a gente vive hoje, o fato da gente estar mais um dia de pé e chegar à noite, poder vir ao culto, já é milagre. É ou não é? Já é um grande milagre. Segunda coisa que nós precisamos podar, eu coloquei aqui, não sei se você vai concordar, ingratidão. Não tem nada pior do que um indivíduo ingrato. É ruim, não é, você fazer alguma coisa para a pessoa fala, não pedi para você fazer, é ruim, não é? A ingratidão é a falta de memória do coração, a amnésia da alma. Eu coloquei aqui, a ingratidão é a tirania da insatisfação, essa sensação agonizante de que sempre está faltando alguma coisa. Portanto, eu nunca paro para agradecer por aquilo que ainda acho que não existe. Tem gente que vive nisso, uma insatisfação crônica. Então ele nunca para agradecer por alguma coisa que Deus já deu. Até hoje eu ainda não encontrei no Brasil, não sei se você já viu, mas eu nunca vi uma igreja que tenha colocado, por exemplo, uma campanha dos 7 dias só para agradecer, só de gratidão, nunca vi. Tem um ou outro aí, mas por incrível que pareça, a gente pede mais do que agradece. Existe uma espécie de mendicância celestial, o pedinte eclesiástico. Pede muito, agradece pouco, quando agradece, porque passa uma amnésia pela mente, ele esquece do que Deus já fez. E quando isso acontece é mortal, porque aí o coração vai se enchendo de coisas. E quando se enche de coisas, não agradece pela pessoa que dá as coisas. Incrível que a Bíblia vai dizer que José era próspero e antes de chegar ao trono, enquanto ainda era escravo na casa de Potifar. Porque prosperidade na Bíblia não significa dinheiro, significa saúde espiritual e integral. Porque não adianta ter dinheiro e ter problema de saúde, é ou não é? É total, é integralidade. Agora olha que interessante. A ingratidão cega, e o pior de tudo, perdemos a capacidade de ver Deus agindo nas pequenas coisas, perdemos a alegria de perceber a graça dos detalhes. Uma coisa que me chama a atenção são detalhes, eu gosto muito de detalhes, pequenas coisas que às vezes passam pela nossa vida, a gente nem nota. Criança, por exemplo, quem tem criança em casa sabe como é tremendo o desenvolver da criança, ao olhar do pai, do filho. Você que é pai tem um mínimo de noção do que é Deus, porque Deus é pai. Pequenas coisinhas, pequenos detalhes. Eu viajo muito, não tem nada melhor do que chegar em casa. É a mesma casa que eu vejo a vida inteira, casado com a mesma mulher há 12 anos e pretendo ficar até o final. E é bom chegar em casa. Falando isso porque já tem, né? Pessoalzinho aí com os 2.0 e tal, né? Fiquei sabendo do indivíduo que falou numa igreja, pastor, não, agora eu troquei de mulher, agora eu estou com um Boeing. E eu fiquei pensando, o problema de Boeing é que todo Boeing tem copiloto. Perigo, irmão. Fique esperto. O negócio é aviãozão demais aí, você vai ter que precisar de copiloto. Prefiro o meu jatinho. É meu. Sabe o que é interessante? A maioria das pessoas que são infectadas pelo vírus da ingratidão, elas não conseguem olhar ao redor. É interessante isso. A ingratidão mata esse olhar do redor. O ingrato nunca olha ao redor, ele só está olhando para o que não existe. Ele mira um ponto na impossibilidade do horizonte e é para lá que ele vai. Ele não consegue enxergar ao redor. Sabe o que é incrível? Toda pessoa que é grata mantém os olhos aqui, ó. Não é lá no que pode acontecer, é aqui. É a oração de Jesus em João 17. Pai, graças te dou pelos discípulos que me deste no mundo. Olha o que Jesus está dizendo. Ele não estava em Marte, né? Ele não estava no mundo. Mas ele diz, graças te dou pelos discípulos que me deste no mundo. Olha o que ele está dizendo, são esses aí que o Senhor me deu? Obrigado, é com eles que eu vou trabalhar e eu te dou graças por eles. Estão aqui, existem, são meus e eu vou trabalhar com eles. Eu não vou esperar um Einstein que vai vir lá na frente, não. São esses, é com eles que eu trabalho e te agradeço por eles. Ainda me deste eles, é com eles que eu trabalho. Tem gente que fica só visualizando o que acontece lá na família do vizinho.
o que acontece na empresa do outro. Agradeça a Deus pelo que você tem na sua casa, na sua mesa, no seu vizinho, na rua da sua casa, nos ambientes onde Deus te plantou. Dê fruto onde Deus plantou você. A ingratidão tira a nossa capacidade de confiar. E isso tem um grave que eu chamo de defeito colateral, que é a tentação da autoconfiança, que deixa a gente encarcerado na ansiedade do desespero. Irmão, sabe o que é esquisito? Nós estamos vivendo uma era onde as pessoas gritam demais Deus, mas sentem uma ausência monstruosa. Níveis absurdos de depressão. Os remédios que batem recorde de vendas são todos antidepressivos. Lexotan e por aí vai. O povo vive da tirania da tarja preta. E pior que chega na igreja e ainda grita vitória, aleluia, glória. Por quê, irmão? Não está nem dormindo. A igreja tem outra coisa que eu acho lindo, irmãos. Quando a gente começa a ser tocado pelo Espírito e a poda de Deus começa a fazer efeito, a primeira coisa que você tem tremenda é sono feliz, sono abençoado. Quando Elias estava naquela crise terrível, sabe o que ele fez? Sonoterapia, foi dormir, porque o Espírito Santo começou a podar. E quando Deus começa a podar, a gente dorme em paz, tem uma noite feliz, uma noite abençoada. Eu quero dizer para você aqui hoje, Deus hoje vai te dar uma noite tranquila, noite de paz, para você dormir feliz, adorando a Deus, agradecendo a Deus, porque a poda de Deus está sendo feita, e no tempo certo, você vai frutificar. Na árvore, a poda tem sempre um processo de repouso. É do Espírito fazendo o coração sossegar. Olha o que eu coloquei aqui, ó. Quando a ingratidão é podada, nós nos abrimos para os outros. Aí amados a gente pode amar. Aí porque fomos perdoados a gente aprende a oferecer perdão. Porque fomos curados nos tornamos agentes de cura. Livres, viramos embaixadores da libertação. E ao invés da gente sair por aí buscando bênção, a gente vira bênção para os outros. Sabe o que Deus quer fazer com você aqui hoje? Te transformar de caçador de bênção em bênçãos para os outros. Para todo mundo olhar para você e falar, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ali vai uma árvore podada pelo Altíssimo. Ali tem fruto, ali tem sombra, ali tem vida. Pede hoje para o Espírito Santo podar a ingratidão da sua vida. Você pode fazer um minuto de gratidão a Deus? Você pode fazer um minuto de gratidão a Deus, agradecer a Deus. Você tem milhares de motivos para agradecer a Deus. Você está vivo, já é motivo para agradecer a Deus. Você está de pé aqui hoje, é motivo para agradecer a Deus. Você tem um trabalho, agradeça a Deus. Tem uma família, agradeça a Deus. É amado, agradeça a Deus. A sua vida é uma bênção, agradeça a Deus. Você não é uma tragédia, você não é uma decepção, você não é um acidente. Você é alguém em quem Deus vê possibilidade no galho, por isso que Ele limpa, por isso que Ele poda. Você é alguém que Deus vai limpar e vai permitir sair daqui de cabeça erguida, glorificando a Deus, andando na história como filho de Deus. Se você não tem motivo para agradecer, irmãos, é porque você ainda não olhou no espelho. Olha no espelho, e aí você vai ter motivo de sobra para agradecer a Deus. Nós estamos vivos porque o Espírito tem andado em nós. Isso para mim é lindo. Estamos vivos porque Deus tem se movido na gente. Irmão, não tem nada mais tremendo que isso, saber que Deus não abandonou a gente. 2000 anos se arrastando, a gente errando em todos os lugares e Ele insistindo com a gente. É um Deus que está com a gente, vem com a gente, anda com a gente, se propõe a ter uma vida conosco. Deus da simplicidade ainda fala com a gente. Como é tremendo saber que Deus está aqui. Terceira coisa que o Espírito ministrou ao meu coração, que a gente tem que podar, é uma coisa chamada apatia ou acomodação. A palavra apatia é uma das palavras mais profundas do grego. Os gregos costumavam usar esse alfa, o a, como um prefixo de negação, patós, sentimento. Apatia, sem emoção, sem sentimento nenhum. Fé que acomoda, não incomoda. E é um perigo isso. Gente acomodada, fica por ali, não faz mais nada, acha que está tudo tranquilo. Você já viu um crente que é uma espécie de surfista da celestialidade? Fica de boa, deixa rolar, o que tiver tá bom. Só para o céu a gente vai, para o inferno vai também, fazer o quê? O importante é estar por aí. É um perigo. A apatia e a acomodação não faz você se mover. Tem muita gente que tem uma espiritualidade que parece uma cadeira de balanço, exige esforço, mas não te leva a lugar nenhum. Fé que acomoda, não incomoda. É o que eu chamo de anemia espiritual. Irmão, não há nada mais feio do que um jardim abandonado, é ou não é? Jardim abandonado, folhas mortas, é quando as flores sem poda crescem desordenadas e elas se misturam ao mato e tornam-se iguais a eles, ficam sufocadas pelo excesso. Um monte de coisa que cresce. É estranho isso. Sabe o que é pior?
Um jardim abandonado é sempre a ação do homem. Mário de Andrade escreveu que o que mata um jardim não é o abandono do humano, o olhar desinteressado de quem por ele passa. E isso Deus não faz, Deus cuida do seu jardim. Se você está todo detonado hoje, a culpa não é de Deus não, porque Ele cuida do jardim dele. Entra aqui agora, entra aqui de verdade, Senhor, eu quero que o Senhor faça a tua limpeza em mim, me deixe uma árvore bonita, tocada, cheia da tua glória, sentindo a seiva do Senhor entrar nos meus galhos e me fazer frutificar. Olha que interessante, ó. Podar é possibilitar novamente o fluxo, a seiva da graça, é limpar o mato da vida, tirar os excessos do coração, arrancar os entulhos da alma. Um dos entulhos que mais sujam as almas chama-se ressentimento, que literalmente significa sentir de novo. Os rabinos antigos diziam que o ressentimento é semelhante a você engolir um copo de veneno esperando que quem te feriu morra. Imagina. Ressentimento, gente que guarda um monte de coisa na alma, aí não pode, não tem memória, não fica feliz com nada. Você já viu gente que ele vive aquela angústia o tempo todo, aquela cara fechada a vida inteira, não consegue ter alegria em lugar nenhum, estraga até a festa, já viu? Gente amarga, azeda, de cara estranha o tempo todo, nunca tem um motivo de alegria em nenhum momento. Irmão, chorar tudo bem, mas para sempre já é doença. A Bíblia tem um padrão, o choro pode durar uma noite, é possibilidade. A certeza é a alegria vem pela manhã. A gente chora, mas não chora para sempre, irmão. E toma cuidado com o crente que tem síndrome de Madre Teresa, que adora ver os outros sofrer. Aí fica do lado, aleluia, o Senhor está. O seu grande amigo não é aquele que sofre com você quando você sofre, não. Isso é fácil. Seu amigo é aquele que sorri com você quando você vence. Ele não é infectado pelo vírus da inveja. Quando Deus te abençoa, Ele glorifica, Ele adora, Ele ama. Porque tem gente que gosta de ver os outros sofrer, mas na hora que os outros vencem, ele se enrijece por dentro. E aí ele inverte o processo. Ao invés de chorar com os que choram, ele se alegra com os que choram, né? E chora com os que se alegram. É esquisito ou não é? São crentes estranhos, duas faces. Tem um amigo meu que disse que é por isso que Jesus mandou a gente dar outra face, porque Ele sabe que a gente tinha duas caras. Presta atenção numa coisa, quando nós descuidamos da oração, da meditação diária na palavra, da adoração verdadeira, nós permitimos que o mato vá crescendo na vida espiritual. E o problema maior é que só nos damos conta desse mal quando os frutos vêm apodrecidos, isso quando vem fruto. Será que você der uma olhada hoje no quintal da sua vida espiritual, como é que está? Tem frutos? Ou o mato já começou a crescer? E quando o mato começa a crescer, ele vira o espaço ideal dos bichos mais feios que existem. A coisa vai se enraizando por lá. E aí é complicado. A Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. É por isso que gente com rosto estranho demais tem um coração meio complicado. Porque quando o coração é tocado pela graça, o rosto muda. Escuta uma coisa aqui, ó. O que torna você diferente lá fora não é a roupa de crente, é o rosto tocado pela poda do coração. É diferente. É igual a irmã falando para mim, toda de crente, aqueles de crente do século XIX, sabe? Toda arrumadinha de crente. Aí diz assim, o homem passou na rua e disse, você é crente, né? Mas é óbvio, né? Fala a verdade. Se ele não soubesse que era crente, ele era de outro planeta. O tremendo é ele olhar para mim sem nenhuma roupa de crente, nenhuma tatuagem de cristão, sem evangeliquez, sem língua de crente, sem perfume de crente, o boticário dos crentes, nada. E ele olhar para mim e saber que ali é um homem de Deus. Aí é diferente. Aí é sinal que tem um processo de poda que está funcionando. Porque estão olhando para a árvore e vendo fruto. Estão vendo que ali vale a pena investir, porque ali é terra fértil. Tem homem, tem mulher de Deus, que está sendo tocado pela graça de Deus e que está caminhando na vida. Para finalizar, podar a apatia é renovar as alianças e os votos, é sentir novamente a seiva de Deus correndo por todos os canais da alma, trazendo vida de volta, numa só palavra, avivamento. É Deus trazer de volta a seiva da vida. É você permitir hoje, essa noite aqui, ó, que o Espírito Santo faça surgir em você o desejo por vida. Vida na espiritualidade, vida na comunhão com Deus. Tem gente que vem na igreja há milênios e nem sabe mais qual foi a última vez que Deus falou com ele, e o coração ardeu, e ele sentiu vontade de não ir embora, de ficar aqui na presença de Deus. Com a permissão do pastor, fique de pé, por favor. Sabe o que o Espírito Santo quer dizer a você aqui hoje?
você é a pessoa que Deus está olhando hoje e procurando em você realizar um processo de poda. Eu quero fazer um convite a você aqui hoje. Quer que Deus faça uma poda em alguma área da sua vida, do seu casamento, da sua história? Se você tiver coragem, porque é doloroso o processo, vem aqui à frente. Eu quero orar com você. É um processo doloroso, é um convite complicado, mas eu sei que Deus honra esse tipo de convite. Se você quer entregar a sua vida para Cristo, vem até aqui à frente, essa é a hora. Jesus está falando com você aqui hoje de uma forma poderosa, tocando a sua vida. Tem coisas que Deus quer trabalhar na gente que é complicado, dói, machuca, sangra, mas o resultado é sempre de vitória, é sempre de transformação, é sempre de avivamento, de quebrantamento, de mudança de vida. Às vezes, Deus dá uns sustos na gente. Tem dia que Deus vai fazer umas coisas estranhas, vai machucar muito, mas é o jeito de Deus de fazer a gente frutificar mais e melhor. Deixa o Espírito Santo trazer você até aqui. Jesus quer fazer algo novo na sua vida, na sua casa, na sua história, no seu casamento. O princípio primordial da palavra é que uma vez que ela entra, ela desce até o coração, e os ramos que ela coloca aqui dentro são tão profundos que geram uma mudança de vida e dos padrões. Coloca a mão no seu coração. Espírito Santo. Ah, Deus soberano, Tu que és o Senhor supremo agricultor, Pai. Nós estamos aqui porque ainda estamos ligados ao caule, Pai, a videira verdadeira que é Cristo. Não deixa que os parasitas sofisticados se instalem na junção, Pai. Mas limpa, 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 Pai. Purifica-nos aqui hoje, torna-nos limpos, plenos, facilita a trajetória da seiva, Pai, para que o mundo veja frutos poderosos aqui, Senhor, frutos genuínos de um bom vinho, um vinho genuíno, verdadeiro, Pai. Ah, Senhor, casamentos que precisam de uma poda, ambições, ingratidão, apatia, a falta de interesse espiritual, poda-nos aqui, Senhor. Nosso coração é Teu, Pai. As ferramentas são da Tua palavra, e ela vai entrando, limpando, arrancando a casca, tirando o mato do jardim, Senhor, expulsando as pragas que entram para devastar a Tua lavoura. Mas enquanto o Senhor cuida da igreja, esses insetos não entrarão, porque o Teu Espírito nos limpará, Pai. Eu só tenho aqui palavras de gratidão, Senhor. Eu quero Te agradecer por cada uma dessas pessoas que está aqui à frente, porque são galhos que o Senhor está podando agora, e eu sei que darão frutos tremendos, testemunhos serão contados, a família vai mudar, a história da casa será outra, Pai. Novos começos, a estação do recomeço está aberta, Pai. Pai, em nome de Jesus, abraça cada homem, cada mulher aqui à frente agora, Pai. Que o coração comece a arder, porque a poda mexe, dói, fere, sangra, mas ela vai permitir que o novo fluxo da vida aconteça. O vício, Pai, a novidade de vida, a vida em abundância prometida por Cristo vai nos atingir, e nós sairemos daqui num novo chão, um chão de transformação, de quebrantamento, de vitória, acreditando, Senhor, que nós somos Teus filhos amados, galhos com infinitas possibilidades nas quais o Senhor trabalha. Leva-nos e eleva-nos a uma dimensão mais profunda, relacionamento íntimo, orgânico, vital com o Teu Espírito. Obrigado, Senhor, por cada vida aqui, no precioso nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, irmãos. Aplauda ao Senhor Jesus. Obrigado, irmãos. Obrigado, Deus.